gente, tudo bem? Eu sou a Faia Demarque e hoje eu estou fazendo o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou contar histórias de serial killers mulheres, já que elas não são tão conhecidas como serial killers homens. E o vídeo de hoje, e enfim, de todos dessa série, a minha base principal de pesquisa, não a única, mas a principal, vai ser este livro rosa aqui, pink, que vocês estão vendo. Esse livro aqui, ele é da Dark Side e ele é um compilado de histórias de serial killers que, enfim, existiram aí durante a história, inclusive algumas delas são bem antigas. A história de hoje, ela é de 1906 e são histórias de serial killers, realmente mulheres, que fizeram atrocidades aí, saíram matando um monte de gente. Nossa, esse livro é muito lindo, olha só. Ele é muito lindo, muito legal, muito rico em informações e, enfim, eu recomendo muito. E é isso, então minha fonte principal de pesquisa vai ser aqui, tá? Dark Side, se você quiser uma parceria, né, quiser que eu faça umas publi, só entrar em contato, tá? E o vídeo de hoje é sobre a Nancy Hazel, ou Nanny Doss. Enfim, é mais conhecida como Nanny Doss, e ela ficou bastante conhecida também como a Vovó Risonha, a Babá Risonha, a Viúva Negra, enfim, por todas as coisas que ela fez. Ela recebeu um monte de apelido da imprensa e de estudiosos, assim, né, que viram o caso dela e etc. Então bora começar. Nancy Hazel nasceu no dia 4 de novembro de 1906 em Blue Mountain, numa fazenda. Eu encontrei algumas divergências nos minhas fontes de pesquisa do ano que ela nasceu. Alguns falavam que era 1906, outros falavam que era 1905, mas eu vou confiar no livro, que era 1906. Ela era filha de Louisa e James Hazel e irmã de um menino e duas meninas. Algumas fontes também me disseram, né, que há alguma possibilidade de que esse James Hazel não fosse o pai biológico dela. Nanny e seus irmãos, eles tiveram uma infância bastante difícil, porque o pai, o James Hazel, ele era bastante abusivo, controlador, e além de que elas muitas vezes não podiam nem ir pra escola, porque elas tinham que ficar na fazenda ajudando, fazendo os trabalhos lá, braçais, que, enfim, eles precisavam para poder ganhar o dinheiro deles. Também há boatos de que James molestou a Nancy quando pequena, porém, não é nada confirmado também, é só um boato. Além disso, o pai das meninas, ele proibia todas elas de usarem maquiagem ou de uma roupa mais curta, ficarem um pouco mais arrumadas, porque ele não queria que elas arrumassem um namorado. E isso era um desejo muito grande da Nancy, inclusive, ela queria muito um namorado. Aos 7 anos de idade, ela sofreu um acidente num trem, quando eles estavam andando de trem para visitar a família. A Nancy, ela estava sentada na frente de uma barra de metal e o trem, eu não sei o que aconteceu, não diz o que aconteceu, mas o trem ele parou abruptamente e ela foi pra frente, bateu a cabeça na barra de metal. Ela levou alguns pontos. Depois disso, ela teve muitas dores de cabeça e a vida dela nunca mais foi a mesma. Algumas pessoas disseram que antes desse acidente, por mais que ela sofresse bastante, ela era uma pessoa um pouco mais feliz, mais animada, e agora ela ficava bem mais triste, calada e etc. E essa batida causou um ferimento na cabeça, no cérebro dela, que aparentemente ele é bastante comum em serial killers. Inclusive, isso foi usado depois no julgamento dela, pra ela se defender, mas não teve muito efeito. Eu vou contar com detalhes depois. Durante a sua infância, o seu hobby era ficar lendo revistas de romance, assim, e a sua parte favorita era chamada de Lonely Hearts Column, que pelo que eu entendi era era uma coluna de um jornal, claro, mas assim, pelo que eu entendi era como se fosse um Tinder daquela época, sabe? As pessoas meio que faziam umas propagandas delas mesmas e entravam em contato com outras pessoas também pra, enfim, arrumarem um date, se casarem e viverem felizes para sempre. Mais tarde, ela usou esse Lonely Hearts Column como seu modus operandi. Os Hazel, eles eram muito pobres e aos 15 anos a Nanny teve que deixar a escola totalmente para somente trabalhar na fazenda. No ano de 1921, aos 16 anos, a Nancy ela começou a trabalhar em um outro lugar, em uma empresa têxtil, e foi lá que ela conheceu seu primeiro marido, o Charles Braggs. Eles se conheceram e se casaram após 4 meses, e incrivelmente o seu pai, ele aprovou o casório. O casal, ele morou com a mãe do Charles, e aparentemente a sogra dela, então, né, tinha um comportamento bastante parecido com o pai dela, com o James Hazel. E por isso ela não se sentia muito bem lá e desencadeou várias coisas dentro dela,
ela ficava bem irritada do nada, enfim, ela tinha bastante problemas, assim, dentro da casa da sogra. O Charles conta que o seu casamento começou muito bem, mas depois a Nancy começou a ter alguns comportamentos estranhos. Por exemplo, ela ficava brava do nada com alguma coisa e de repente aquilo já não incomodava ela mais, já não entristecia mais. Então ele ficava bastante confuso. Ela também normalmente ficava brava, né, quando ela se irritava, enfim, e ela pegava e sumia por dias, e muitas dessas vezes ela ia passar esses tempos em casas de outros homens, então ela traía ele. O casal teve 5 filhos, porém 3 deles morreram com problemas estomacais, e todos eles morreram na mesma hora, com o mesmo problema. E isso foi logo após eles tomarem o café da manhã. Então, assim, o Charles, ele ficou um pouco desconfiado da Nancy, mas ele acabou não fazendo nada, deixando isso de lado, mas ele continuou com o pé atrás. Além disso, durante o casamento com o Charles, o pai e a mãe de Nancy, eles se separaram, e isso só causou com que ela sentisse mais desprezo pelo pai. Ela odiava o pai, mas assim, ela tinha um carinho um pouco a mais pela sua mãe. O pai nunca pôde ver os netos, mas a mãe ela era um pouco mais próxima. Em 1928, após 7 anos de um casamento bastante conturbado e doido aí com a Nancy, porque ela vivia fugindo, o Charles Braggs ele pediu o divórcio e, lembrando do que aconteceu com os seus filhos, ele pegou a filha mais velha e levou consigo. Nancy então pegou a filha mais nova, eu não sei por que o cara não pegou as 2 filhas, né, mas tudo bem. Nancy pegou a filha mais nova e ela foi voltar para casa dos pais, e quando ela voltou, ela começou a trabalhar em uma empresa de algodão para poder alimentar ela e os filhos dela. E o Charles Braggs ele foi o único marido que não morreu nas mãos de Nancy. Foi no seu segundo casamento que ela começou a utilizar o seu modus operandi, a botar em prática isso. Então ela usou uma coluna, né, um Lonely Hearts Column, para fazer apelos, até que Frank Harrison de Jacksonville respondeu às suas cartas com poemas e fotos. E aí eles foram se comunicando por cartas, né, trocando fotos, poemas, cartas, enfim. E depois de alguns dias, em 1929 ainda, eles se casaram. Porém, esse casamento foi desastroso, porque esse Frank, ele era alcoólatra, ele era violento e mulherengo. Em 1943, a sua filha mais velha, chamada Melvina, que tinha ido com o pai, ela já estava casada e ela já tinha tido um filho chamado Robert. Só que essa história que eu quero contar foi quando ela teve uma outra criança, que era uma menina, primeira neta de Nancy, e essa criança durou poucos minutos, assim, logo depois que ela nasceu, ela já estava morta. E a Melvina, ela tava zonza por causa do parto e tal, mas depois ela disse ter visto a mãe dela meio que alfinetando a cabeça do bebê. E eu não duvido nada. Alguns meses depois, a Melvina ela teve que deixar o seu filho mais velho, o Robert, com a Nancy. Eu não sei por que ela fez isso também, mas ok. E o menino morreu misteriosamente de asfixia. E com a morte dele, a Nancy ela conseguiu $500 de seguro de vida. Em 1945, Frank Harrison ele voltou de uma festança que ele tava lá. Ele voltou muito bêbado, bem nojento, assim, e ele forçou a Nancy a ter relações sexuais com ele, e ela ficou bem brava, bem chateada. E aí, quando ela confessou os crimes, ela disse, eu queria dar uma lição nele, e eu dei. Então ela pegou uma garrafa de uísque, que ele era bastante acostumado a beber, colocou veneno de rato lá dentro, e o Frank faleceu no dia 15 de setembro de 1945. Depois disso, a Nancy fugiu do estado. Seu próximo esposo foi o Harley Lanning, que ela conheceu quando ela foi para Carolina do Norte. Da mesma forma, ela publicou lá no Lonely Hearts Column e eles começaram a conversar. E aí, 2 dias depois do primeiro encontro, eles já se casaram. Lanning também bebia bastante, era bastante mulherengo, e isso a vizinhança inteira sabia. Então a Nancy, ela também, nesse período, ela virou membro de uma igreja local, e ela ganhou bastante apoio dos vizinhos, porque eles sabiam como que o Lanning era. Furiosa, certo dia Nancy envenenou a comida de Lanning em 1952. E ninguém suspeitou dela, porque ela era uma coitada, né, que tava vivendo um luto e tal. E como ele bebia muito, a causa da morte dele foi diagnosticada como ataque cardíaco. Porém, quando ela descobriu que o Lanning tinha deixado a casa dele para a irmã dele, ela colocou fogo na casa e fugiu. Não fugiu não, na verdade ela foi pra casa da mãe do Lanning, pra atual sogra dela. E o que aconteceu? A sogra dela morreu repentinamente lá também. E assim que chegou um cheque do seguro da casa do Harley, lá na casa da mãe dele, da sogra dela, onde ela estava, ela pegou esse cheque, que na verdade era pra irmã, pra cunhada dela, ela pegou esse cheque e deu fora de novo, vazou.
Nancy foi para casa da sua irmã, Dovie, que também morreu repentinamente depois da chegada dela. E para o seu quarto marido, ela também utilizou um Lonely Hearts Column, mas pelo que eu entendi foi um pouquinho diferente. Nancy resolveu se inscrever para conseguir um marido por correspondência. Por $5, se tornou membro do Diamond Circle, um clube de Lonely Hearts localizado em St. Louis. Funcionava da seguinte maneira: todos os meses ela recebia uma lista de homens solitários e ela poderia entrar em contato com eles. Nancy então trocou algumas correspondências com um cara que era descrito como bonito e enigmático, chamado Richard Morton, e ele era do Kansas. E em 1952 eles se casaram. O Morton, diferente dos outros, ele não era alcoólatra e nem violento, porém ele era bastante mulherengo, ele também traía muito ela e ela tinha essa consciência. Além disso, depois que eles se casaram, a mãe da Nancy, ela teve que ir pra casa dela, morar com ela, porque ela tinha se machucado sozinha lá e tal. E claro, né, que ela bateu as botas com dores no estômago também, alguns dias depois de chegar na casa da filha. Além disso, uma de suas irmãs também morreu depois de terem contato. Além da Dovie, ela também matou a outra irmã. Então, depois dela ter matado praticamente a família inteira, né, de ter tirado as coisas do caminho dela, a mãe, as irmãs, ela teve mais tempo agora pra focar no Richard. Só que as coisas ficaram ainda piores, porque ele traía ela e ela ficava brava com isso. O Richard, ele é um cara que trabalhava de noite, porém ele gostava de se arrumar e ficar saindo de dia, e isso deixava a Nancy muito furiosa, porque ela não sabia por que ele ia fazer isso, se tinha a mulher dele dentro de casa. E a Nancy, ela de vez em quando viajava pra Carolina do Norte também, eu não sei o motivo, mas eu sei que ela viajava. Em uma dessas viagens que ela fez, ela descobriu, também não sabemos como, mas ela deu os pulos dela lá, que o Richard, ele tinha comprado um conjunto de anéis e ela ficou desconfiada, achou que era pra uma outra pessoa, e ela ficou muito brava com isso. E quando ela voltou, ela colocou o famoso veneno de rato no café da manhã dele. E ele morreu no dia 19 de maio de 1953. Mais tarde, a polícia especulou que talvez o Richard ele tinha comprado o conjunto de anéis pra Nancy mesmo, mas aí ele acabou penhorando lá, trocando por dinheiro, mas assim, nada, é só uma especulação mesmo, que talvez, tipo, ele tinha realmente feito uma coisa pra ela, ela foi lá e matou ele. Mas também não dá pra confiar muito, né, que ele traía ela, então, mas também não é motivo de matar, né, mas enfim. Sua última vítima foi o Samuel Doss, que ele era de Tulsa, no Oklahoma, e esse foi o sobrenome que ficou com ela, né, por ser a última vítima, então Nancy Doss, Samuel Doss. Ele era pastor em meio período da Igreja Batista do Livre-Arbítrio e eles se casaram em junho de 1953. Gente, 1953. Ela tinha acabado de matar o outro cara e já se casou com outro. Esse Samuel, ele não era alcoólatra, não era violento, não era mulherengo, porém ele era bastante controlador, porque a Nancy não podia fazer nada das coisas que ele achava que não, sei lá, não fazia sentido. Ela precisava ficar só estudando o tempo inteiro. Ela não podia dançar, não podia cantar, não podia fazer nada do que ela não podia fazer nada do que ela gostava de fazer, tipo, de assistir uma televisão, de ler um certo tipo de livro. Precisava ser tudo da maneira dele. A Nancy, ela tentou matar esse cara 2 vezes, só que a primeira delas não deu certo. Ela fez da mesma forma, ela colocou um pouco de veneno de rato nas ameixas que ele gostava de comer, só que isso não matou ele. Isso, na verdade, fez ele ficar no hospital durante 23 dias. Quando ele voltou pra casa, a Nancy usou do que já tinha dado certo com outras pessoas e colocou o veneno de rato no café da manhã dele, e aí sim ele morreu depois de um tempinho. Ele morreu no dia 12 de outubro de 1954. E felizmente o médico que tinha atendido ele no hospital, ele achou muito estranho e ele não deixou dar qualquer laudo, né, porque ele morreu. Então ele tentou investigar para saber o que tinha acontecido. O patologista então trouxe a evidência condenatória, porque Doss, ela tinha dado um tanto de arsênico para ele suficiente para matar umas 18, 19 pessoas. Então assim, em muita quantidade mesmo. E isso foi o que condenou ela e mandou finalmente essa mulher para a prisão. Nancy Hazel foi então presa em 1954 e quando ela era interrogada, ela ficava rindo e dando em cima dos interrogadores, dos policiais, enfim. Por isso ela ficou conhecida como a vovó risonha, porque ela ficava rindo e achando super legal ela ter matado todo mundo. Só que no começo ela não estava confessando. E ela era uma pessoa muito estranha porque, assim, ela gostava muito daquelas revistas, né, que já foi falado.
E ela só aceitou abrir a boca, começar a falar, quando os policiais deram a ela uma revista daquele tipo, que ela podia ficar olhando, enfim, lendo. E aí sim ela confessou ter matado o seu último marido. Sua justificativa foi porque ele não deixava ela ver TV ou ligar o ventilador quando estava muito calor durante a noite. E depois de um tempinho também ela confessou ter matado os outros maridos, só que ela não falou nada sobre a família dela. Ela não admitiu matar a família dela. E quando ela foi interrogada sobre a morte da mãe, ela se mostrou bastante ofendida, assim, como se ela nunca tivesse feito isso. Só que estava claro que ela que tinha matado a mãe dela mesmo, porque enquanto ela estava sendo investigada, os corpos, né, das pessoas, dos familiares dos outros maridos, eles foram desenterrados e eles foram analisados de novo e todos eles estavam com o mesmo... morreram pelo mesmo motivo, pelo arsênico que, enfim, foi ingerido. E a Nanny era uma pessoa assim, né, como eu disse, ela era muito debochada, ela fazia muita piada sobre a situação dela, ela não tava nem aí, dava risada, enfim, né, eu acho que já até passou algumas fotos aqui, a maioria das fotos é ela dando risada e super feliz por ter matado todo mundo. Seus advogados alegaram incapacidade mental e no dia 15 de dezembro, o juiz decidiu enviá-la ao manicômio do estado para que os médicos pudessem confirmar isso ou não. Lá no manicômio, a Nanny, ela comemorou o seu 50º aniversário e ela levava aquilo como se fosse férias, assim, era muito bom, porque lá ela tinha tudo e fazia o que ela queria, enfim, pra ela era ótimo estar lá dentro. E aí, num primeiro momento, um dos médicos disse que ela era, sim, mentalmente capaz, mas depois alguns outros médicos discordaram dele, só que daí teve uma outra audiência em abril pra realmente ter esse final aí, né, esse ponto final, se ela era culpada pelos seus atos ou não, porque ela era doente mental. Sua audiência acabou se tornando um burburinho, com a sanidade de Nanny ou a falta dela sendo jogada de um lado para o outro, como num jogo de peteca. A senhora Dawes é mentalmente anormal e, no sentido jurídico, nesse momento é insana. Ela também tem sido insana há bastante tempo, falou um outro médico para a defesa. O promotor chiou dizendo que ele tinha 5 psiquiatras prontos e dispostos a declará-la sã, e depois disso citou o relatório de um dos médicos. Ela é uma mulher perspicaz, inteligente, calculista, egoísta e narcisista, cujo comportamento agressivo sob frustração liberou sua hostilidade contra os homens, particularmente seus maridos. E enquanto isso, a Nanny gargalhava e ficava, achava super engraçado a situação que ela estava lá e todas as coisas que eles se referiam da forma como que eles falavam sobre ela. Um superintendente lá do manicômio que estava analisando a Nanny, ele disse que ele pôde observar que às vezes ela começava a rir do nada, muito alto durante um longo período de tempo e que depois também, do nada, ela parava, ficava cabisbaixa, como se ela estivesse num estado de depressão profunda. Só que os promotores, eles zombaram da cara dele, deram risada e falaram que não, que na verdade ela era uma sociopata, ela era fria, calculista, uma criminosa e que ela se fingia de doente mental para poder se safar da cadeira elétrica. E um desses promotores, inclusive, ele falou que ela era uma criminosa mais inteligente que ele havia entrevistado, e aí foi nessa hora que a Nanny adorou ouvir isso, né? Ela riu, né? Ficou se achando lá no tribunal. Depois de 3 dias nessa mesma enrolação, nessa mesma coisa, né? Não sei se é insana, se não é, se não sei o quê. O juiz levou mais ou menos uns 15 minutos para decidir que, na verdade, a Nanny era, sim, mentalmente capaz e culpada pelos seus atos. E, inclusive, ela riu, como sempre, e concordou. E disse que ela era inteligente, sim, até mais inteligente do que algumas pessoas ali naquele lugar. A sua sentença oficial ficou marcada para junho, só que no dia 17 de maio daquele ano, a Nanny, ela confessou os crimes, ela se declarou culpada porque ela achou que isso ia ajudar na sentença dela, que talvez ela não fosse para cadeira elétrica ou ficasse menos tempo na prisão, etc. Só que isso não aconteceu. No dia 2 de junho, a sua sentença foi proferida, então. Inicialmente era pra ela ir pra cadeira elétrica, só que o juiz, ele achou que ia ser um escândalo, ele até falou, né, que nenhuma mulher tinha ido para a cadeira elétrica naquele tempo, e que ia ser um escândalo, então ele decidiu que sua sentença era prisão perpétua. Então ela passou aí a vida inteira na prisão. Louco esse caso, né, gente? Eu achei ele bem interessante, bastante informação, muito casamento, não sei, era muito antigo, né, então eu não sei como é que funcionava naquela época esse negócio, como é que as pessoas casavam tão rápido assim. Pra mim é uma coisa mais nova. E olha que eu casei rápido, eu casei com... Quer dizer, pra sociedade de hoje eu casei rápido, eu casei com 2 anos e meio, acho, de namoro. Então,
mas tudo bem, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem ligados aí, se inscreva no canal e aperte o sininho para você receber os próximos vídeos, inclusive dessa saga aqui, usando esse livro maravilhoso, essa série, né, de vídeos Mulheres que Matam. Vai ter bastante outras histórias, inclusive até mais macabras. Já dei uma olhada assim, já conheço outras histórias que tem ali nesse livro e elas são bem pesadas e bastante interessantes. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreve, aperta o sininho, dá um like nesse vídeo porque me ajuda bastante na divulgação. As outras pessoas recebem esse vídeo se vocês dão um like. E compartilhem também, né, com pessoas que vocês sabem que gostam desse mesmo conteúdo. E é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijão e até mais.